Olá pessoal, novamente eu aqui, Vânia Cirne, para Direito no Ponto, dando continuidade ao nosso tema, ato infracional. Bem, como eu havia falado, o ato infracional ele é praticado por menores de 18 anos. Eles estão sujeitos às medidas socioeducativas e elas só podem ser aplicadas após o devido processo legal, aplicadas pelo magistrado, após decisão fundamentada. Lembrem do enunciado de súmula 108 do STJ, que prevê que as medidas socioeducativas só podem ser aplicadas por decisão judicial. Bem, para que sejam aplicadas, nós devemos obedecer às garantias do processo. O adolescente, ele goza de direitos, como sujeitos de direitos. Se o adulto, quando responde a um processo, ele tem diversas garantias, quanto mais o adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento e que deverá receber essa medida socioeducativa como uma reintegração, para que ele se reeduque, se reintegre à sociedade. Bom, o adolescente tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ou seja, ele tem o direito de saber tudo que está sendo imputado a ele. A ampla defesa, será exercida por um advogado ou um defensor público, porque o adolescente que não tenha dinheiro para pagar, por um advogado deverá gozar da assistência jurídica. Essa assistência jurídica prestada pelos defensores públicos nos termos do artigo 134 da nossa Constituição da República. Bom, o adolescente também ele tem que ser ouvido, e é imprescindível a oitiva dele, ele será ouvido pelo magistrado. Uma outra coisa que tem que ser observada é o seguinte: antigamente, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado, o Código de Processo Penal previa como primeiro ato do processo o interrogatório do réu. Hoje, o interrogatório passou a ser o último ato. Então passou-se a questionar, mas então se aplica o CPP, ou se continua se aplicando o rito do ECA, em que a audiência de apresentação é o primeiro ato do processo. E o STF já decidiu que o rito do ECA é fracionado e é especial. Então, ante o princípio da especialidade, deverá ser, sim, ouvido primeiro o adolescente, depois ouvidas as testemunhas do Ministério Público e depois as testemunhas do adolescente, porque ele tem direito a arrolar as testemunhas que ele quiser, a produzir toda a prova necessária para o convencimento do juiz. Bem, o adolescente também tem direito a ser assistido pelo seu representante legal, que estará presente aos atos também. E após esse processo, o fim desse processo, aí sim ser aplicada a medida socioeducativa. Como medidas socioeducativas, nós temos a advertência, que é uma admoestação verbal feita pelo juiz. Nós temos as medidas restritivas, as prestações de serviços à sociedade. Nós temos a reparação do dano, nós temos a liberdade assistida, temos também a semi-liberdade e a internação. Eu vou começar falando pela internação, vou do final para o início, porque é a medida mais gravosa e somente pode ser aplicada nas seguintes hipóteses. O artigo 122 do ECA prevê que a internação somente é cabível em casos de ato infracional análogo a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou seja, um homicídio, um roubo, um estupro. Então, nesses casos, é cabível a medida de internação. Ou então, na reiteração de atos graves. Por exemplo, o tráfico de drogas é um ato infracional análogo a um crime que não é cometido mediante violência à pessoa ou grave ameaça. E ele, por si só, não autoriza a internação. Inclusive, nós temos o enunciado de súmula 492 do STJ que prevê isso. Não é a simples prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico que sujeita o adolescente a uma internação. E a internação ela somente pode ser aplicada quando não for cabível uma outra medida, dessas como eu falei antes, a semi-liberdade ou a liberdade assistida, enfim. Outra hipótese de aplicação da internação
é quando o adolescente vem descumprindo de forma injustificável e reiterada outras medidas anteriormente impostas. Ou seja, se o juiz já aplicou uma semi-liberdade ou uma liberdade assistida e ele descumpriu, mostra que aquela medida não foi suficiente, então o juiz poderá aplicar a internação, que nessa hipótese não poderá passar de 3 meses e a medida terá que sempre ser reavaliada. Bom, a medida de internação era uma medida socioeducativa que somente é cabível nessas hipóteses que eu falei e que pode durar no máximo 3 anos, devendo ser reavaliada a cada 6 meses, né? Encaminhado um relatório do local onde o adolescente se encontra internado para o juiz e ele deverá reavaliar sempre a necessidade desse adolescente permanecer em internação ou então ele progredir na medida, né? O que é progredir? Ele ir para uma medida menos gravosa, que é, por exemplo, a semi-liberdade ou a liberdade assistida. Na semi-liberdade, o adolescente irá cumprir essa medida no estabelecimento diverso, né? Lembrando sempre que em todas as hipóteses, ou de internação ou semi-liberdade, deverá ser respeitada tanto a compleição física, a idade e a gravidade do ato infracional, não devendo se misturar assim meninos muito novos com meninos muito velhos, né, que já têm quase 18 anos, meninos que praticaram atos mediante violência, grave ameaça com outros adolescentes que, digamos, vêm reiterando e outros atos graves, né, deverá ser feita essa separação. A liberdade assistida já é outra medida em que o adolescente ele vem sendo acompanhado pelo juízo, né, deverá comparecer em juízo para apresentar, justificar os seus atos, ele deverá frequentar estabelecimentos de ensino, poderá ser encaminhado também para tratamentos profissionalizantes, para cursos profissionalizantes, tratamentos de dependentes químicos, enfim, né? A reparação do dano, né, como já falado, é bem lógica, né? É o adolescente reparar um eventual dano que ele tenha praticado. Digamos, ele furtou, né? O juiz vai entender, bom, digamos, eu posso aqui só dar uma advertência a ele e obrigá-lo a reparar o dano. Furtou a bicicleta, então vai devolver a bicicleta, ou então o valor, né, correspondente a esse bem. E também, né, a demonstração verbal, no caso do adolescente que foi flagrado por uso de drogas, enfim, né. Bom, aplicadas essas medidas socioeducativas, nós temos que lembrar o seguinte: elas gozam de certos princípios, que são o princípio da brevidade, né, excepcionalidade, e o juiz deverá sempre ir reavaliando. No caso de regressão da medida, ou seja, o adolescente de uma liberdade assistida para uma semi-liberdade, ou então para uma internação, é necessária, é imprescindível a oitiva do adolescente. Isso também é previsto em jurisprudência, seja nos enunciados, né, do STJ, seja nas decisões, né, dos nossos tribunais superiores, né. Por fim, queria lembrar a vocês que existe a seguinte questão. Bom, até os 21 anos o adolescente ele poderá cumprir a medida. Então, quando havia essa previsão no Estatuto, o Código Civil previa que a maioridade absoluta, né, era apenas alcançada aos 21 anos de idade. Então, sobrevindo o Código Civil de 2002, que diminuiu, né, a maioridade civil para os 18 anos, questionou se seria aplicado isso ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi decidido, né, pelo Supremo, já que o Estatuto, ele por ser uma lei especial, ele continua sendo aplicado. Então o adolescente ele pode sim cumprir uma medida socioeducativa até os 21 anos, quando ele deverá ser imediatamente liberado, que são aquelas hipóteses que eu falei: ele pratica um ato infracional mediante violência, grave ameaça, um ato grave, digamos, análogo a um homicídio, análogo a um estupro, um latrocínio. Ele pode sim ser internado aos 18 anos e no máximo 3 anos, né, levará a medida, né, o cumprimento da medida, e ele deverá ser liberado.
Bom, espero ter ajudado um pouquinho vocês e até o próximo encontro, pessoal. Um grande abraço e bons estudos.